nada é escondido para sempre. Amália e Luiz eram dois jovens que se amavam apaixonadamente. Logo sua felicidade seria completa. É que faltava apenas um mês para o casamento. Um mês para unir aquelas vidas para sempre. Mas o destino tinha outros planos para aqueles dois. De um momento para outro, Amália adoeceu e seus pais a levaram aos melhores médicos, mas nada puderam fazer para salvar a sua vida, que se consumiu em poucos dias. A morte de Amália foi um golpe duro para Luiz. Ele não aceitava perdê-la. E antes de vê-la no caixão, ele preferiu então se embebedar para esquecer a sua dor. Mais tarde, Luiz, que não tinha assistido o velório da sua amada, chegou no cemitério com passos desajeitados, aproximou-se do caixão antes de ser fechado e, cheio de lágrimas, a contemplou pela última vez. Ele a viu tão linda ali, com um lindo vestido e também com as joias que iria exibir em seu casamento. Ela parecia dormir, a não ser pela palidez do seu rosto. Alguns olhavam para ele com censura por causa da sua embriaguez, mas ele não se importava. Ele tirou do bolso da camisa o anel de casamento e colocou no caixão antes que o fechassem. Quando a última pá de terra cobriu o túmulo, todos saíram, mas Luiz ficou. Ele sentia que uma parte dele tinha morrido ali também. Logo à noite, arrastando seus passos, ele saiu de onde estava e dirigiu-se para o bar para continuar afogando-se em álcool. No dia seguinte, quando o coveiro, apenas 5 anos mais velho do que Luiz, chegou ao cemitério para fazer a sua rotina diária e, passando entre os túmulos, viu que a sepultura de Amália havia sido mexida. O caixão estava fora do lugar. Assustado, aquele coveiro foi buscar ajuda dos familiares. Quando a família chegou, teve a ingrata surpresa de que realmente o caixão estava aberto. Lá estava o corpo de Amália, totalmente nu, os cabelos mexidos, o vestido rasgado ao lado e as joias também haviam desaparecido. Tudo indicava que o seu corpo havia sido violado e as joias roubadas. Os moradores daquela pequena cidade estavam consternados. Eles não entendiam como poderia alguém ter feito tal maldade. Os pais de Amália foram então procurar o noivo, mas não o encontraram em casa. Os pais dele disseram que não sabia onde Luiz estava. Luiz era o principal suspeito. A sua família foi apontada e também repudiada por todo o povo daquela pequena cidade. Para os moradores de toda a região, o noivo seria o único que teria razões para tal atrocidade. Afinal, não podendo consumar o seu amor em vida, com certeza havia decidido fazê-la sua esposa, mesmo depois de morta. Mas no dia seguinte, o corpo de Luiz foi encontrado pendurado em uma árvore. Os seus pais se recusaram a acreditar que o filho havia cometido um suicídio, e muito menos que ele teria sido capaz de abusar da sua noiva, já falecida. Eles tinham certeza que a família de Amália havia o matado por vingança. E diferente do enterro de Amália, que toda a cidade assistiu, no de Luiz compareceram somente os seus pais.
Ninguém quis acompanhá-los, pois acreditavam que o falecido foi quem abusou do corpo de Amália. Com o sofrimento pela dor da perda do filho e também pelos boatos maldosos de todas as pessoas, os pais de Luiz deixaram aquela pequena cidade. A mãe não conseguiu suportar a morte do seu único filho. A tristeza foi lhe consumindo, e meses depois, ela também partiu deste mundo para se encontrar com seu filho. O tempo passou, e o que aconteceu ficou como uma má memória para todos aqueles habitantes. Um dia, então, chegou naquela pequena cidade um idoso e disse que se chamava Álvaro. Ele procurava por um trabalho. Por causa da idade, ninguém o aceitava, e tudo o que ele conseguiu foi um emprego em um bar. O salário era pouco, mas pelo menos ele teria comida e também um lugar para morar. E todos os dias, aquele bar abria suas portas ao meio-dia e fechava à meia-noite. Certa noite, numa mesa, um grupo de homens bebia entre piadas e palavras grosseiras. À medida que as horas foram avançando, todos foram embora, até ficar apenas um deles, que não tendo dinheiro mais para continuar bebendo, tirou do bolso um anel de ouro e colocou em cima do balcão. O senhor Álvaro, depois de examinar o anel, deu-lhe então a cerveja. Já chegando a hora de fechar o bar com o anel entre os dedos, ele aproximou-se do bêbado que mal conseguia se mexer e então perguntou: "Me diga, filho, onde você comprou este anel?" Era da minha namorada", respondeu aquele bêbado. "Ora, mas ela deve ser rica. Que sorte você tem, hein, filho?" disse Álvaro, batendo-lhe nos ombros. Sim, e você não sabe, era linda. Você não sabe que corpo ela tinha", comentou aquele bêbado com um brilho nos olhos. "E onde ela está agora?" insistiu Álvaro. Morreu. Mas, amigo, ela foi minha... Não importa. Ela estava morta. Ela já estava morta. Mas foi minha. O estúpido do Luiz é muito estúpido, sabe? Ele me descobriu. Mas eu matei ele. Matei aquele estúpido. Álvaro ficou chocado por alguns segundos. O coveiro era quem tinha abusado do corpo de Amália há mais de 20 anos atrás. O jovem Luiz era inocente, e aquele bêbado, que era o coveiro da cidade, tinha-o enforcado quando ele foi descoberto. Álvaro não disse nada. Levantou-se, dirigiu-se para trás do balcão, puxou um revólver que tinha guardado, e o som do tiro rebentou naquele local, com lágrimas que escorria pelo rosto daquele barman. Depois de ano procurando a verdade, finalmente ele havia encontrado. É claro que nada devolveria o seu filho, nem a mãe dele e sua esposa, mas ele tinha acabado de lhes fazer justiça. Talvez ninguém acreditasse que o verdadeiro culpado fosse aquele coveiro. Mas saber que ele não errou em defender a inocência de Luiz
aliviou seu coração cansado antes de partir deste mundo.